Olá, amados. Que a paz esteja com todos vocês. Bom, vamos trazer um áudio aqui para a gente estar meditando nas Santas Escrituras aqui. Para a gente estar meditando no que o apóstolo Paulo fala aqui nesse livro de Gálatas, capítulo 1, que vai abrir um entendimento para muitas pessoas. Hoje eu vejo muito aí, tanto dentro do sistema religioso como na internet, aí nas mídias sociais, é, um falso evangelho sendo pregado, que é um evangelho segundo a criação da mente e do coração do homem. E a gente precisa entender, amados, que o verdadeiro evangelho, ele não é de criação humana, não é o ego humano falar sobre as coisas espirituais pertinentes às coisas do reino dos céus. Ou seja, nós todos temos que estar pautados sempre nas escrituras, que são as palavras do Pai através dos profetas, do salmista, que falava sobre o Messias, nas palavras do Messias, que é o testemunho da verdade, e nas palavras dos apóstolos, os 12 apóstolos. Ou seja, o que passa disso aí é só abismo. São enganações humanas, ou seja, são ideologias, sofismas, dogmas que o homem cria para poder enganar e manter as pessoas presas nesses dogmas, né? Poder comandar a consciência das pessoas, né? Só que nós temos que ser comandados pelo Espírito, que é a palavra, que o Messias nos trouxe, as palavras de vida que o Messias nos trouxe, né? Então vamos ver o que Paulo fala aqui. Nós vamos estar lendo aqui esse capítulo 1 do livro de Gálatas aqui. Nós vamos ver que Paulo ele bate ferrenhamente contra essas heresias, esses sofismas, que esse tipo de coisas existia desde a antiguidade, amados. Se vocês lerem as escrituras na antiga aliança, que é fundamental as pessoas entender que ele tem que entender o que aconteceu na antiga aliança, na antiguidade. Porque ali os profetas falaram sobre o Messias e falavam tudo o que o Pai queria e não queria do povo. A gente precisa ler, meditar e entender o que é que o Pai queria que fizesse e não fizesse, para a gente não praticar as mesmas coisas que Israel cometeu. As mesmas idolatrias, construir templos, ir para templos, altares, seguir falsos mestres, tanto dentro do sistema religioso, sacerdotes, seguir homens falsos mestres fora também do sistema religioso, que está acontecendo muito hoje na internet. Ou seja, as pessoas continuam adulterando a palavra do Pai e as palavras de Cristo. Adulteram, ou seja, a seu bel prazer, para poder manter as pessoas sobre a rédea de homens, né? E não foi para isso que Cristo, o Emmanuel, veio. Ele veio justamente para nos livrar desses dogmas. Ou seja, o que é que cabe a nós hoje, como um evangelista, que crê nas palavras do Pai, nas palavras do Filho? É ler as Escrituras, meditar e tentar alertar as pessoas a levar eles ao verdadeiro caminho. Ou seja, as pessoas têm que entender que quem liberta o ser humano não é homem nenhum, não é eu, não é homem nenhum que propaga alguma coisa pela internet aí, dentro do sistema religioso ou em qualquer lugar. É somente o Messias, o Emmanuel. É só essa única porta. As pessoas precisam crer no Messias, o Emmanuel, e ler e se arrepender, se converter e se purificando com as palavras do Pai, com as palavras do Filho. Aí vai vir, a próprio Espírito vai convencer as pessoas do erro e do pecado que elas estavam, né? Que são essas coisas que eu citei atrás, que é ir atrás de ídolos, atrás de dogmas, atrás de sofismas, atrás de altares, atrás de templos, falsos deuses, falsos mestres também pela internet. Tudo isso que o Pai era contra isso. Era não, ele é contra e sempre será contra, porque ele quer que todos sigam a palavra dele, que é o lado bom, que é a luz, que é a videira, que é a porta. Tudo isso que se cumpriu sobre o Messias. Foi a luz que o Pai dele colocou no mundo. Não existe outra. As pessoas hoje insistem em querer que vai existir um salvador da pátria, que um homem vai vir, que vai melhorar tudo. Amadas, isso aí é fábulas. A única coisa que liberta o ser humano é o Emmanuel, com suas palavras de vida, que nos preenche, que nos torna uma pessoa diferente, nos convence com as palavras dele, que eram as palavras do Espírito, a ser uma nova criatura, nos convence do erro, nos convence do pecado, nos convence de tudo aquilo que a gente praticava que não agradava ao nosso Pai Celestial. Entendeu, amados? Então, qual é o meu conselho? Que vocês deixem de seguir homens. Medite. Quando vocês estão lendo as Escrituras, é o próprio Criador falando com vocês.
E quando você está orando, é você falando com o Pai. E ele te responde através das Escrituras. O Pai é Espírito, é Palavra, é Verbo. Não é um ser que a gente pode ver como um homem. Às vezes o homem está ali, ele está usando a Bíblia, mas ele pode estar usando segundo o entendimento dele. E não totalmente pautado nos profetas, nos messias, nos apóstolos. Por isso que é importante a gente entender a palavra dele, nós mesmos, lendo diretamente, entendendo que aí é o próprio Espírito nos ensinando. Não estou aqui para poder ensinar, querer ensinar ninguém, ou querer discípulos para mim. Não. Os discípulos é para o Messias, é para Cristo, e que Cristo, com sua palavra, leva até o Pai, que repousou sobre ele, o Espírito repousava sobre ele. O Messias era o tabernáculo do Pai. Os discípulos têm que ser para Cristo, não para homem algum, seja dentro do sistema religioso ou fora do sistema religioso. Entendeu, amados? É isso que as pessoas têm que entender. Tem que deixar de seguir homens. O que é que o Messias fala em Mateus 23? Deixai-os, são guias cegos, são líderes cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Ou seja, por que vão cair no buraco? Porque a casa estava alicerçada onde? Na areia e não na rocha, que é as palavras de Cristo, o Emmanuel. Entendeu, amados? Para não me estender muito aqui, vamos começar aqui a leitura aqui. Vou ler só esse capítulo de Gálatas 1 aqui, que é bem interessante isso aqui. O que é que Paulo vem falando sobre nós aqui, ó? Nessa primeira epístola aqui, ó, no primeiro versículo aqui, olha que interessante que Paulo vem falando aqui, ó. Paulo, apóstolo aqui, ó, não da parte de homens. Olha o que ele está falando aqui, ó, não da parte de homens, ou seja, o próprio Espírito escolheu a ele. O próprio Pai escolheu a ele aqui, ó, nem por intermédio de qualquer ser humano. Tá vendo aqui? Você veja que a gente está lendo aqui diretamente nas escrituras aqui. Vocês têm que crer no que o apóstolo está falando, não o que eu estou falando. Nós estamos lendo aqui diretamente, aqui, ó. Que quem convence é a palavra, não sou eu que convenço ninguém, nem nenhum outro homem. Aqui, ó, aqui está escrito Jesus, mas na verdade o nome do Messias é Emmanuel, como está profetizado lá em Isaías 7,14 e Mateus 1, 22, 23. Aqui já, esse Jesus aqui já é um acréscimo que eles acrescentaram, sendo que o Pai já falou que não acrescentais nem diminuís a palavra que eu os mando, essas profecias. Eles acrescentaram esse nome aqui, então. Aqui seria, mas por Emmanuel, o Cristo, que significa ungido, o enviado, e por Yahweh, o Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ou seja, esses mortos aqui, amados, não entendam como mortos físicos, são os mortos espirituais, ou seja, que estão nos dogmas, nos sofismas, você está sendo doutrinado por homens, e não pelo Espírito do Pai. Aqui, ó. E todos os irmãos que estão em minha companhia, as igrejas da Galácia. Outro tema aqui, igrejas somos nós, que somos o templo do Pai, onde a palavra deve habitar no nosso coração, na nossa consciência. Aqui, da Galácia, porque muitas vezes as pessoas lêem esses livros aqui, acham que era uma placa de igreja que tinha lá na região da Galácia. Não, eram pessoas. Os apóstolos pegavam as pessoas, que são as igrejas, e levavam as pessoas até o verdadeiro conhecimento do verdadeiro Messias, o Emmanuel, e do verdadeiro Pai Celestial, que é o Yahweh. Aqui, ó. A todos vós, graça e paz da parte do Yahweh, nosso Pai, e do Emmanuel, o Cristo ungido. Ou seja, uma bênção apostólica que o apóstolo está despejando sobre o povo. Aqui, ó. Que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar aqui, ó, desde atual sistema perverso, sistema mundial. Aqui, ó. Por que o sistema mundial? Porque é o que exatamente eu acabei de dizer. As pessoas, por desconhecimento das profecias, ou seja, de seguirem líderes cegos, eles meio que fazem trevas no mundo, ou seja, com as próprias palavras deles, o próprio entendimento humano. Ou seja, termina aqui deixando tudo enegrecido das palavras do Pai. Termina fazendo uma escuridão no mundo. Por quê? Porque as pessoas seguem esses líderes cegos. O Messias falou o que em Mateus 23? A ninguém na terra vos chamei de pai, vocês têm só um pai, aquele que está no céu. Ou seja, vocês têm só um só chefe, ou seja, a ser o que? O Cristo é ele que nós temos que seguir. Não é homem nenhum, que homens é trevas, seja qualquer um. É entendimento humano. Vocês têm que entender que o evangelho não é de dispensação humana, é pelo Espírito, pela palavra. Entender que é que o pai abominava na antiguidade e que o Messias também combatia também.
e que era os apóstolos também combatiam, ou seja, principalmente o que acontece muito no mundo hoje, que é seguir ídolos, deuses de pedra. No mundo inteiro as pessoas caem justamente nesses mandamentos, um dos mandamentos mais importantes do Pai, que é não ter outros deuses, eles seguem outros deuses. Que por trás desses falsos deuses de pedra e tijolo está quem lá? Os falsos mestres, os falsos profetas enganando o povo. Por isso que as pessoas não chegam ao pleno conhecimento da verdade, não conhecem nem o verdadeiro Pai Celestial, o Yahweh, e nem o verdadeiro Messias, o Emmanuel, porque deixou de ler as Escrituras, o mundo deixou de ler para seguir lobos devoradores. Aqui, ó. Vamos ler aqui agora. A quem seja dada a toda a glória pelos séculos dos séculos. Aqui, ó. Olha que a declaração de Paulo aqui, ó. Você vê que eles colocam até aqui, ó, nessas epígrafes aqui, que às vezes tiram o entendimento das pessoas. Mas aqui, ó, só há um evangelho, ou seja, é um evangelho pregado que já veio pregado desde a fundação do mundo, né? Que através dos profetas, ou por Moisés, que falou sobre o Messias. Outra coisa que heresia que acontece muito na internet é que as pessoas dizem que o Moisés é o diabo. Ou seja, Moisés escreveu sobre o Messias, como é que o Moisés é o diabo? Ou seja, se as pessoas não aceitarem Moisés e nem citar as palavras de Cristo, ou seja, não entra no reino dos céus. Ao que também a heresia as pessoas fazem por desconhecimento das Escrituras. O Messias dá bom testemunho de Moisés, o cara vem e diz que Moisés é o diabo. Tá vendo que se as pessoas não lêem as Escrituras, ele termina caindo em laços? Ou seja, esses laços estão por todos os lados aí, amados. Ou seja, meu conselho é que saiam desses laços, vá para as Escrituras, leiam as Escrituras. Entendeu? Meu conselho é esse. É esse que é o verdadeiro evangelho, é fazer as pessoas e levar as pessoas até o conhecimento, ou seja, a própria pessoa ler as escrituras, testificar lá das escrituras, não através de homens. Aqui, ó. Olha o que Paulo vem dizendo aqui, ó. Estou chocado de que estejais vos desviado tão depressa daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para seguir um outro evangelho. Você veja que naquela época as pessoas já estavam seguindo um outro evangelho, que estavam indo para templo, sacerdotes, falsos mestres, outros tipos de religiões, ou seja, o judaísmo dominava naquela época lá, mas tinha outras religiões também, o ocultismo era muito forte por lá, tinha outras e outras ideologias. No livro de Atos mesmo, Paulo tem muito embates também com os falsos mestres também que implantavam outras ideologias. Entendeu, amados? Aqui, ó. Olha o que ele vem falando aqui, ó. Que na verdade não é o evangelho, tá vendo? O que eu acabei de dizer anteriormente, ou seja, é apenas coisas humanas. Isso são apenas regras criadas por homens. Não é o evangelho do reino dos céus. Que o evangelho do reino a gente aceita por amor. A gente começa a ouvir o que ouvir, tanto o pai quanto o filho. É a gente mesmo, na nossa própria consciência, no coração, que a gente vai entendendo. Você vai caminhando o quê? Caminhando com Cristo, Emmanuel. É Ele que vai nos ensinando. À medida que a pessoa vai buscando a Ele vai se revelando através de sua palavra. A gente tem que caminhar com Cristo, o verdadeiro, o Emmanuel, e não com homens nenhum. Nossas alianças não é com homem, é com o Messias, o Emmanuel, e com o Pai, o Yahweh. Sai fora de qualquer tipo de ideologia humana. Aqui, ó. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Olha o que eu falei anteriormente, tá vendo? Esses homens, eles corrompem o evangelho de Cristo. Eles colocam o próprio entendimento humano deles, porque eles desprezam as profecias, colocam o próprio entendimento dele e fazem o quê? Corrompem o evangelho de Cristo, ou seja, arrebata as palavras do coração das pessoas e colocam um outro tipo de ideologia no coração das pessoas. Aí começam a dizer que Moisés é o diabo, começam a dizer que Deus não tem nome, dá 72 nomes ao Pai, inventa vários nomes para o Messias, começa a adulterar a palavra, pega as cartas de Paulo e começa a entender tudo no físico e começa a criar ideologias, sofismas. Entendeu, amados? É isso aí que acontece, que eles, de certa forma, começam a deturpar a palavra do Pai e criar um mundo de trevas, ou seja, as pessoas, em vez de estar buscando no verdadeiro Messias, o Emmanuel, estão buscando de homens, ou seja, está indo para o abismo. Independente dele ter saído de não frequentar templo de pedra e tijolo, não ir para nenhuma religião, se ele estiver nesse mesmo segmento aí seguindo homens, ele está no mesmo erro do que da pessoa que está na religião. Não adianta nem falar mal da religião, porque ele está na religião também, ou seja, ele saiu do templo de pedra, mas a religião não saiu da mente dele nem do coração, ou seja, ele ainda está seguindo homens, fica assistindo vídeo de homens na internet, fica buscando conhecimento humano para poder entender as palavras do Pai, sendo que tudo que a gente precisa
para entender o reino dos céus, está dentro das escrituras, só que está em parábolas. Como as pessoas não têm paciência para ler e meditar, porque tem que ter persistência, muita persistência, ficar lendo, meditando várias e várias vezes para poder você entender. Aí ficam atrás de ideologias humanas, vai atrás de livros apócrifos que não acrescentam muitas vezes em nada, vai atrás de histórias humanas, de filosofias, de coisas de ocultismo. Isso aí tudo o Pai permite. Para quê? Para provar se a pessoa está indo buscar na palavra dele ou se está buscando atrás de homens. Entendeu, amados? Isso é o meu conselho que eu dou para vocês, tá vendo? Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos aqui, seja considerado maldito. Tá vendo? Tá vendo essas pessoas que ficam pregando um outro evangelho que não tem fundamento nos profetas e no Messias e nos apóstolos? Tá vendo? Que seja considerado o quê? Maldito. Tá vendo? Porque é importante você conhecer a palavra do Pai e a palavra do Filho para você não seguir esse tipo de coisa, não seguir esse tipo de trevas. Ou seja, as pessoas se dizem libertas, mas ainda não está liberto pela palavra do Pai. Ele se autodenomina liberto, mas ainda não está liberto pela palavra do Pai, que é a única que liberta, não é homem nenhum. Aqui, ó. Conforme já vos revelei antes, declaro umas vezes mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Aqui amaldiçoado, Paulo não está desejando mal a ninguém, não. Antes que aqueles que entrem aí com a mente pecaminosa. Paulo está dizendo amaldiçoado no sentido de que a pessoa não iria ter o verdadeiro entendimento, porque não estava buscando nas palavras do Pai, nas palavras do Filho. Aqui, ó. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou eu tentando ser apenas agradável às pessoas? Tá vendo o que eu acabei de dizer? Ou seja, esses homens tentam ser agradáveis às pessoas. Eu não estou aqui para agradar homens. Nós temos que fazer o evangelho para agradar ao Pai. Ou seja, independente que o homem goste ou não, a gente tem que dizer a verdade. Quer ver uma verdade que muitos não gostam aí? Que as pessoas não querem acreditar que esse Jesus que foi implantado aí pelos antigos sacerdotes e os antigos sacerdotes de Roma, que é o Jesus aí, que é um Deus de pedra e tijolo, que as pessoas, quando falam nesse assunto aí, eles ficam tudo nervosos, não querem aceitar, e sendo que o Pai é contra ídolos, o Pai já fala claramente na sua lei que ele é contra ídolos, eles ficam todo mundo nervosinho. Aí as pessoas, para fazer média, eles não tocam nesse tipo de tema. Ou seja, se as pessoas não tirarem esses ídolos da consciência, do entendimento, se limpar de toda essa sujeira que o sistema humano fez aí, a pessoa não vai entender a palavra do Pai. Tá vendo como é importante a gente não agradar as pessoas para que as próprias pessoas se libertem através da palavra do Pai e a palavra do Filho aqui, ó. Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, não estou aqui para agradar. Muitas vezes o que os profetas diziam, o que o Messias dizia, o que os apóstolos diziam, iam contra os dogmas, os sofismas que as pessoas tinham aprendido, as ideologias, e eles ficavam enfurecidos por isso, né? Eles acreditavam em tudo aquilo que eles tinham aprendido com os homens. Eles tinham aprendido com os homens. Quando os apóstolos vinham com outra linguagem diferente, que era do Espírito, que ia de encontro a todos aqueles tipos de heresias que eles ficavam cultuando, venerando, praticando, que são apenas regras e dogmas criados pelo homem, eles ficavam nervosos, se enfureciam contra os apóstolos e discípulos. Entendeu, amados? É a mesma coisa que acontece hoje. Se a gente falar a verdade, ou seja, muitas das vezes aí na internet, em outros tipos de meios de veículos de comunicação, quando fala o nome Jesus, todo mundo aceita, tá todo mundo ali. Agora, quando fala o nome Emanuel, que vai contra o que ele aprendeu dentro do sistema religioso, do sistema humano, o que é profético, aí pronto. Aí, quando entra ali, aí já dá confusão. Por isso que muitos, às vezes, deixam de lado essas questões, mas é justamente essa questão é que está a diferença da salvação, da consciência e do coração da pessoa. É se abster desse tipo de fermento dos fariseus. E não acho que os fariseus eram só antigamente, não. Tem os fariseus modernos de hoje, né? Que são esses que criam essas novas ideologias, são fariseus também do mesmo jeito. As pessoas têm que se libertar desse tipo de coisa, senão não vai entender nada, vai ficar só na letra, entendendo letras, cheio de dúvidas, não entende realmente a palavra do Pai, porque está com a mente toda corrompida e fermentada por dogmas, sofisma, por seguir homens. Aqui novamente, ó. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Olha o que eu acabei de dizer aqui. Não é de origem humana, ou seja, não é de homens. Não adianta a pessoa estar com uma boa eloquência, com uma boa oratória, usar técnicas de gatilhos mentais para poder cativar as pessoas, usar as palavras de Cristo misturadas com alguns temas que não tem nada a ver. Isso aí não vai libertar ninguém. Quem liberta as pessoas na consciência é o Messias, o Emanuel, não é homem nenhum, ou seja, não é de origem humana, é em espírito.
É isso que as pessoas não querem entender. Aqui, ó. Porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado, tá vendo? Ao contrário, eu o recebi diretamente de Emmanuel por revelação. Revelação, o que é aqui? Revelação através da palavra, ou seja, eles liam as escrituras, entendiam pelas profecias quem era o verdadeiro Messias e iam até o verdadeiro Messias, o Emmanuel, e ali eram ensinados pelo próprio Messias, e não através de homens. Entendeu? Que quando fala revelação aqui, muita gente acha que vai vir um anjo de asa, como eles aprenderam na religião, falando no ouvido dele, ou alguém vai dizer uma voz que vai dizer no ouvido dele, ou o cara diz que sonhou, que fez isso, que Deus mandou dizer a ele. Isso aí é tudo mitologia, amados. Isso aí é tudo enganação. Saiam disso aí. São fábulas. O pai hoje só fala pelo filho, o Emmanuel. E as pessoas têm que ler. Deus é espírito, é palavra, é verso. Tem que ler, não adianta. Não adianta ir atrás desses sonhadores, desses reveladores. Não adianta. Aí é só abismo. Aqui, ó. Pois já ouvistes como fora o meu procedimento no judaísmo. Tá vendo? Paulo era da religião. Tá vendo? Como persegui violentamente a igreja de Yahweh, procurando destruí-la. Tá vendo? Paulo tinha mandato dos sacerdotes, dos fariseus, dos escribas, dos grandes, na época lá em Israel, para poder perseguir aqueles que seguiam o Emanuel Nazareno, né? Que era a verdadeira igreja que Yahweh instituiu, né? Através da sua palavra e o seguimento das suas profecias, né? Para seguir ao Filho, né? Por isso que foi dito, né? Este é meu Filho amado, ouça-nos, ou seja, o Emanuel. Aqui, ó. E no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Que tradições que Paulo está dizendo? Era aqueles dogmas humanos, aquelas mesmas coisas, né? Aquelas guardas das coisas físicas, ir para templo, doutrinar as pessoas, todos aqueles dogmas que a gente já conhece na antiga aliança, né? Era sacrifício de animais, esse tipo de coisa, né? Que muita gente está cansado de saber disso aí, né? Hoje não é diferente, também na religião também acontece a mesma coisa, esses dogmas, esse sofisma, né? Só que são de formas diferentes, mas é sombras do passado. Aqui, ó. Todavia, o Yahweh me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado. Revelar aqui, ó, revelar, ou seja, através das profecias, o seu filho em mim, para que eu proclamasse entre os não-judeus, ou seja, os gentios também, parti imediatamente e não pedi oração, ok, não pedi orientação a pessoa alguma, ou seja, ele entendeu o que era o evangelho. Quando ele caiu lá do cavalo lá em Damasco, que as escamas dos olhos dele se abriram, é aí que ele foi entender o verdadeiro evangelho, ou seja, Paulo, na verdade, ele seguia falsos deuses, seguia apenas dogmas e regras criadas por homens. Sim. Aí que ele vê que quando ele caiu do cavalo e caiu as escamas dos olhos dele, que ele voltou a enxergar, é que ele vem entender, nossa, eu estava seguindo apenas regras criadas por homens, ou seja, eu não estava seguindo ao verdadeiro Criador dos céus e da terra, e nem ao verdadeiro Messias prometido para o povo. Aqui, ó. Nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, que ó, mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Passados 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão de Emanuel. Sobretudo, quanto vos escrevo, afirmo diante de Yahweh que não há qualquer palavra mentirosa da minha parte, tá vendo? Eles falavam por que eles afirmavam com toda veemência assim que não estavam mentindo? Porque eles usavam as escrituras, porque nessa época que ainda não tinha sido compilado ainda o Novo Testamento. Eles usavam as escrituras, pelas profecias, eles reconheciam o Messias verdadeiro. Porque todas as escrituras, tanto lá em Moisés, passando pelos profetas, os salmistas, todos eles falavam sobre o Messias. Por isso que eles sabiam quem era o verdadeiro Messias, que era o Emanuel, porque estava lá nas escrituras, lá em Isaías 7,14, o Messias prometido. Esse Jesus nem existia ainda na época dos apóstolos, esse nome. Isso aí foi criado pelos antigos sacerdotes judeus, depois em conjunto com Roma. Isso aí foi uma criação humana. Foi um Deus que eles criaram, que foi... E isso já tinha sido profetizado lá em Daniel, né? Já tinha sido profetizado que eles iam criar um Deus que nem o Deus da Babilônia lá, que Daniel estava lá no meio da Babilônia lá e não adorou aquele Deus de pedra lá que Nabucodonosor construiu. Ou seja, aquilo é tudo sombras para os dias de hoje. Aqui, ó. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Emanuel. Aqui, ó. Sobretudo, quanto vos escrevo, afirmo diante de algo que não há qualquer palavra mentirosa de minha parte.
Em seguida foi para as regiões da Síria e da Cilícia, ou seja, levar as palavras as palavras da verdade, levar as pessoas ao conhecimento do verdadeiro Deus, do verdadeiro Messias, do Emanuel aqui. E até então não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judeia. Eles apenas haviam ouvido a notícia. Aquele que antes nos perseguia, está vendo? Agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir. E louvavam a Yahweh por minha causa. Por quê? Porque quando a pessoa entende o verdadeiro evangelho, aceita o verdadeiro Pai, o Yahweh, o verdadeiro Messias Emanuel, é uma dádiva, né? É uma dádiva, porque são muitos poucos, né? Porque as pessoas, tipo assim, eles até entendem, conhecem boa parte das escrituras, mas os detalhes de salvação que é entender as palavras do Pai de forma espiritual, não mais na letra, ficar presos a coisas, ideologias humanas. São muitos poucos que conhecem, são poucos pequeninos espalhados no mundo que vai entender essa parte aí. Por quê? Porque as pessoas não querem ler as escrituras. O mundo deixa de ler as escrituras. É como se ele, tipo assim, delegasse a salvação dele a outros homens, né? Você falar, você vai estudar as escrituras para mim e você que vai me ensinar. E não é assim. O Pai quer que cada um de nós, em particular, leia as escrituras e aprenda diretamente com ele. Ele mesmo que vai nos ensinar. Como está escrito em João 6,45, né? Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados pelo Yahweh. Todos, ou seja, sem exceção, aqueles que buscarem a ele, né, na sua palavra, você vai encontrar ele, né? Como fala, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração e todo entendimento de toda a tua alma. Ou seja, se converter, se arrepender, se purificar, se santificar, se tirar todos esses tipos de ideologias que a gente aprendeu com os homens, né? Infelizmente é um pouco difícil, né, desconstruir tudo aquilo que o homem nos construiu na nossa consciência e construir tudo aquilo que o Pai quer de bom para nós, né? Que é entender os mandamentos deles, estatutos, juízos e preceitos e caminhar com ele, né, na sua palavra, né? Firme e forte na sua palavra, né? E não ir atrás de homens, né? Bom, amados, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aí, o conselho que eu deixo para vocês aí, que meditem nas escrituras, deixem de seguir homens, meditem, ou seja, vocês estão perdendo de conhecer um tesouro inefável, que é a palavra do Pai. Vocês vão ter muito mais conhecimento do que essas coisas aí que as pessoas perdem tempo assistindo isso aí, esse tipo de coisa e se fermentando ainda mais, né? Você entrando em um abismo ainda pior. O que adianta a pessoa sair de um abismo de religião, que é uma enganação, e entrar em outro abismo que são ideologias humanas? Você está no mesmo abismo, ou seja, tudo que é humano é abismo, amados. Entendeu? Esse é meu conselho que eu deixo para vocês aí. Vocês busquem a palavra do Pai. Não sou eu que vou libertar ninguém, só o Messias Emanuel que liberta, é ele que é o caminho, ele é a verdade, ele é a videira, ele é a luz, ele é a porta, ele é o tabernáculo, ele é tudo, porque tudo foi feito por ele e para ele, ou seja, a gente tem que ir até ele, entendeu, amados? Fico feliz aí por ter compartilhado essa mensagem com vocês aí, fiquem todos na paz do Pai, o Yahweh, e do seu Filho amado profetizado, o Emanuel. Um abraço a todos.